Ai, em nome de Jesus, queremos colocar esse dia, Senhor, nas tuas mãos, entregando a nossa mente, ó Pai querido, entregando aquilo que é nosso, Senhor, nas tuas mãos, que na verdade, meu Deus, tudo é teu, Pai. E queremos verdadeiramente que o teu nome, Senhor, a tua graça, o teu mover, o teu agir esteja sobre nós. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Nós queremos avançar, ó Rei da Glória, não por teimosia ou rebelião, queremos avançar porque a tua palavra nos manda avançar. Porque o teu propósito eterno para nós nos manda avançar. Então, nos ajuda, Deus, a aquietarmos-nos em tua presença e fazermos o que o Senhor tem nos ensinado a fazer, Pai. É confiar em Ti, é ter segurança em Ti, é descansarmos nessa temporada e verdadeiramente colocarmos a nossa mente orgulhosa, nosso ego, Pai querido, na cruz do Calvário, andando no Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho. Shalom, shalom, para quem entrou agora, irmã Vanessa, Milson, Alexandre, apóstolo, né? Em nome de Jesus, missionária Geni, Deus abençoe cada um de nós. Então, hoje, irmão, nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito da fonte do dragão. Aquilo que o Senhor deu para que nós executássemos juízo. Nós estamos no livro de Neemias, capítulo 2, estamos tratando ali. Eu, particularmente, achei que seria mais rápido, não é? Essa ministração, eu já estava pensando nas portas, e a porta velha, a porta oriental, e a porta das ovelhas, e é cheio de portas, não é? Mas Deus tem me detido na fonte do dragão ali e as consequências dela, me revelado algumas coisas, e eu creio que é exatamente isso que precisamos fazer, irmãos. Dentro daquilo que é a nossa religiosidade, nós precisamos entender que para vencer todo tipo de idealismo que faz parte da religião, que faz parte dos espíritos malignos, de Beelzebul, Jezabel, essas coisas, nós precisamos entrar num lugar onde conheçamos a fonte que libera algo sobre nós. E aqui nós estamos vendo que esse homem, Neemias, ele foi reconstruir os muros de Jerusalém e ele começou a inspeção dele por um lugar, a Porta do Vale. Depois passou ali pela Fonte do Dragão, que a gente já viu aqui pela tradução em hebraico, para aquilo que estava escrito em hebraico, a fonte do crocodilo, que é a fonte de Leviatã, a fonte do orgulho, a fonte da soberba, da arrogância, a prepotência, a fonte do ego. Então, nós precisamos pedir para Deus a estratégia para não ficarmos o tempo todo perto ali da porta do monturo, a porta do lixo, a porta do esterco. Nós tenhamos que o Senhor nos dê essa graça de entender que essa porta do esterco, quando Paulo encontra Jesus, ele fala: eu não quero mais saber de nada daquilo que eu era antes, porque tudo que eu era antes eu entendi agora é por refúgio, é por esterco. Então eu não quero mais viver debaixo daquilo que são essas regências, debaixo dessa fonte. Então, nós temos três lugares ali muito significativos, profeticamente falando, para que nós, como crentes, como filhos de Deus, venhamos verdadeiramente a pedir para Deus: Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a tomar decisões que façam com que essa fonte do dragão fique com a sua porta fechada. Porque a palavra de Deus diz: considerai-vos mortos ao pecado, mortos à natureza da serpente. Mas dentro de nós, amados, há ainda algo que é o mal que habita em nós, o pecado que habita em nós. O pecado, o Senhor executa juízo na cruz, mas existe um habitar em nós que o Senhor fala na palavra: considere-se morto ao pecado. E o que quer trazer essa consideração como algo duvidoso, algo que não foi completado pela cruz do Calvário, é o nosso ego. Então, estamos sim tratando nesses dias de coisas ideais que nós formamos dentro de nós, coisas ideais, desde relacionamentos de amizade, de casamentos, de sexualidade, de religião, entre aspas, de igrejas, até o próprio Deus, onde tratamos, e eu creio que foi uma palavra bem forte a respeito daquilo que criamos do nosso Deus. E isso tudo faz parte de um esquema demoníaco. Shalom, shalom, irmã Edna, seja bem-vinda. Um esquema demoníaco para manter o homem num lugar onde ele só patina, num lugar onde suas vitórias são mirradas, são poucas. Por quê? Porque a fonte do dragão ainda está aberta, a natureza da serpente ainda está aberta. Mas aqui nós vemos Neemias se manifestando e entendendo que o caminho
daquela fonte, daquele lugar estava obstruído, era um lugar aí onde não tinha tanta passagem. E talvez, no meu entendimento, íamos fazer uma coisa, mas no entendimento do Senhor que deu essa ministração, está justamente assumirmos autoridade sobre essa fonte do dragão e manter esse lugar, essa porta, né? Porque mais para frente, ali no versículo 14, nós vamos ver que a porta que leva à fonte havia uma porta. Então, o Senhor fala comigo e com você. Shalom, shalom, diaconisa Márcia. O Senhor fala comigo e com você a respeito daquilo que é o poder de decidir, de manter essa porta fechada, de manter essa natureza no lugar dela. Considerai-vos mortos aos pecados e vivos para Deus. Então, nós precisamos agora, irmãos, ontem, fazendo um atendimento com uma pessoa, uma coisa ficou muito firme ao nosso coração, para que essa pessoa gastasse tempo, onde o idealismo entrou em alguns aspectos da vida dela. E quais aspectos? Com o próprio Deus, com ela mesma, com a sua igreja e ministério, e também com a parte dela, de Deus, igreja e relacionamentos de amizade e ela mesma. Isso, eu já falei o dela, né? Então, foram 4 aspectos ali. Então, dá para você e eu fazermos esse tipo de análise diante do Senhor. Pedirmos para Deus, Senhor, onde esse idealismo, onde essa fonte do dragão que quer falar, sim, a respeito do cuidado com as portas, né, da nossa vida, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor está nos chamando para gastarmos tempo cuidando para que essa porta fique fechada. Então, esses pilares de relacionamento que nós estamos tratando, é necessário, irmãos, que nós colocamos atenção sobre isso. Colocar atenção. Esse homem estava fazendo a inspeção para... esse homem estava fazendo a inspeção para colocar a casa em ordem. E o que estamos fazendo aqui? Nós estamos nessa temporada de fazermos essa inspeção para estarmos vazios, porque daqui a pouco vai começar a movimentação de Deus para trazer os planos novos dele para nós. E se nós tivermos a nossa vida presa àquilo que é o ideal do passado, aquilo que é uma saudade do passado, aquilo que é a manifestação do... Glória a Deus, irmã Marta, continue orando sobre isso. Daquilo que formou um fundamento dentro de nós, o qual nós não queremos abrir mão. Mas fulano me tratava assim, a Beltrana me tratava assim. O Deus que eu imaginei que fosse, eu queria que ele me tratasse assim. Então, essa fonte, amados, é justamente o lugar que vai trazer o orgulho no nosso coração. Vai trazer o impedimento de um relacionamento coeso com Deus. Vai trazer os impedimentos onde nós venhamos a nos unir com Deus. A palavra de Deus fala, aquele que se une a Jesus é um só espírito. Se transforma um só espírito com o nosso Deus. O Senhor, o Espírito Santo, faz essa ligadura conosco. Só que o adversário quer manter uma ligadura de impiedade em nós. Ele quer manter essa fonte aberta dentro de nós. E há uma responsabilidade em nós para que venhamos a tomar posição e falar, o diabo vem aí, ele não tem nada em mim. E uma das coisas que o adversário vai tentar manipular é justamente o quê? É o nosso sistema de raciocínio. Eu estava estudando para poder ministrar e o Senhor estava, Naamã quase perdeu a visitação de Deus por causa disso. Sim, ele tinha a sua cultura religiosa, irmãos. Ele servia ao Deus, se eu não me engano, é Milcom. Não vou falar o nome do Deus, porque eu já dei. Até tenho que pedir perdão aos irmãos. Ontem eu falei que o Gideão era da tribo de Benjamim. Ele não é, ele é da tribo de Manassés, não é? Então, falei errado. Então, Naamã, quem puder ver lá para mim e colocar aí, segundo Reis, capítulo 5, onde fala o Deus, o qual acho que é Rincon, Milcom, alguma coisa assim, mas o pastor Alexandre vai procurar aí para nós e vai trazer quem é o Deus que Naamã servia. Então, é exatamente isso, uma cultura, algo levantado pelos demônios, que trazem uma cultura para nós. E quando nós chegamos a Deus, e Deus tem que falar conosco, filha, a tua manifestação carnal, a tua natureza de dragão, eu já coloquei na cruz. Só que ainda existem lugares que essa manifestação, ela quer estar viva e cabe a você e a mim mantermos essa natureza morta.
Esse é o desafio do crente. Já estou crucificado com Cristo. Agora quem vive não sou eu, é Cristo. Só que quando chega na hora de aplicarmos a cultura ou a vida de Cristo, algo nos impede. Porque você concorda que se a vida de Cristo está em mim e eu estivesse manifestando a vida de Cristo de uma maneira muito exuberante, as coisas da tua vida e da minha vida não estariam no mesmo lugar que estão, estariam muito mais avançadas. E por que não estão? Porque há bloqueios, há guerra, há coisas para nós vencermos dentro de nós para que isso expanda, para que isso venha para fora. Então, é essa fonte aqui que nós precisamos considerar. Olha, eu já estou morto, crucificado com Cristo, mas ainda há algo que eu preciso vencer. Por isso, o Senhor. Sim, mas tem um Deus lá, irmã Geni, vai mais para frente um pouco, quando ele vai se despedir de Eliseu, ele fala, olha, tem o teu servo por inocente, quando eu entrar junto com o general de guerra ou ele for oferecer sacrifício ao Deus, aí ele fala o nome do Deus, eu não me lembro. Então, irmãos, o que nós vamos ver ali? Que toda essa movimentação do adversário para segurar a nossa vida, isso, Deus rimou, obrigada, pastora Andréia. Então, toda essa manifestação de segurar a expansão da nossa vida é a parte do adversário. E ela vai entrar em conluio com a nossa mente egocêntrica. Veja, a nossa mente ela quer entender para obedecer. Quantos aqui querem entender para obedecer? Às vezes Deus fala, o Alexandre sempre fala a respeito de algo que o pai dele um dia, ele, criança ainda, no açougue, e tinha um ventilador de teto, daqueles que antigamente era bem pesado, não era desse que é feito agora, e na sua força, na sua potência, ele vem e começa, ele estava girando, o pai dele olhou para cima e viu que ele ia se desprender do teto. E aí, obrigada, pastora, obrigada, irmã auxílio. Então, o que aconteceu ali? O pai dele falou, sai. E o Alexandre prontamente saiu. E é exatamente isso que Deus vai falar comigo e com você. Quando Deus fala sai, até a gente terminar a nossa lista de argumentação, o ventilador já caiu na nossa cabeça. E eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Se Deus me dá um comando, eu falo, mas por quê? Aonde vai ser? Aí qual vai ser o resultado? E tal, e tal. Então, esse é o orgulho da tua mente e da minha. Se você já discerne a voz do Senhor e fica contendendo o tempo todo com ela, é sinal, irmãos, que tem algumas coisas dentro de nós que ainda estão no controle, ainda estão no trono, assentados no trono. Ah, então o que Deus quer? O Deus quer que eu seja um robô? Não, Deus quer que você seja abençoado. E a tua obediência te faz abençoado. A minha obediência nos faz abençoados. Porque às vezes queremos desconsiderar que, em primeiro lugar, que Deus nos ama. Em segundo lugar, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se Ele está falando algo para nós, é porque vai haver nas nossas vidas essa retribuição de ser bom, perfeito e agradável. Terceiro, é porque Deus sabe, eu imagino, né, nessa minha mente, com certeza que Deus ele sabe o que é melhor para a gente, não é? Ele é mais perto que nós, ele é mais sábio do que nós. E aí, por último, irmãos, nossa mente não consegue captar toda a mente de Deus. Então, nós devíamos aprender a ser mais submissos a Deus. Mas, quando Deus fala o que nós pegamos, shalom, shalom, pastora Sônia, o que nós fazemos é verdadeiramente ter uma mente altiva. E é por isso que Deus dá. Deus fala lá em 2 Coríntios, levando o teu entendimento. Nós, ele fala, nós, não é Deus que vai fazer isso. Anulando nós toda a altivez, os sofismas, as estruturas, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, para podermos cumprir aquilo que é a obediência da palavra de Deus. Mas essa ausência de prontidão nas nossas vidas para atendermos o que Deus quer, isso faz com que nós venhamos a ter um atraso no nosso destino profético. E eu estou muito agradecida a Deus que nesse tempo onde Ele falou comigo muito firmemente, através do apóstolo Éder Gregório e outras coisas mais que vieram, minha própria leitura, o apóstolo Alexandre, as pregações, os irmãos e todas as coisas mais, ali, irmãos, tudo aquilo que foi falado está formando em mim um ambiente de entrega, um ambiente de rendição. E aí eu vou e pego, falo do livro de Neemias e aqui eu encontro alguém que se rendeu a Deus,
teve coragem de quebrar a força da sua própria fonte, não é? Porque ele estava ali diante do rei, mas ele gastou tempo com o Senhor, se assentou, chorou, jejuou, perguntou para Deus como faria, e a partir da fonte do cordeiro, ele foi manifestar o desejo de restauração de uma cidade inteira. Você entende qual é a estratégia que Deus está te dando? É a estratégia da dependência. Então por que Deus quer mandar em mim? Por que eu tenho que aceitar as ordens de Deus? É como eu disse, ele não quer trazer para você que você seja um robô, mas ele quer trazer uma dependência. E essa dependência que o Pai traz para nós, ela vai nos levar a caminhos planos, a caminhos do domínio do próprio Cristo, e nós não teremos falta de nada. É para o nosso bem que ele traz essa palavra. Mas a nossa mente soberba, irmãos, ela vai ficar questionando o tempo todo. Ela vai ficar o tempo todo falando, mas por que Deus quer que eu vá por esse caminho? Mas por que eu tenho que me humilhar? Mas é fulano que está errado, é Beltrana que está errado, é tal. E aí você e eu ficamos justificando, mas eu tenho razão, mas eu não quero fazer isso. Aqui, ó, que o Alexandre colocou, o apóstolo, prontos para o argumento e lentos para a obediência. É exatamente isso. Pronto para argumentar. Então, o Senhor vai falar conosco a respeito dessa mentalidade orgulhosa que não se submete. E sabe por que falta descanso para mim e para você? Porque a mente do dragão ainda está ativa dentro de nós. Você está falando que eu estou endemoniada? Não, eu estou falando que na tua e na minha mente tem orgulho. Na tua e na minha mente tem argumento. Que está nos separando do poder da fonte do Cordeiro, da fonte daquele que proveu a salvação e quer que nós continuemos com essa salvação. É disso que eu estou falando. Então, vamos lá, mais para frente um pouco, em nome de Jesus. Aqui vai falar, olha, fui ainda até o portão da fonte, até o tanque do rei, tal, no 15. Neemias, capítulo 2, 15. Por isso, decidi subir o vale ainda de noite, avaliando o estado dos muros, finalmente retornei. Retornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado. Olha que interessante aqui, irmão. O Senhor trouxe para nós, Deus não deixa nada na Bíblia, ele não escreve nada da Bíblia que não tenha importância. A palavra de Deus diz que esse homem procurou os judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Sabe que Deus está falando? Todos esses aspectos estão dentro de você. Está dentro de mim. Todos esses aspectos. Para Deus, você é uma pessoa que tem uma nacionalidade do céu. Para Deus, você é uma pessoa que é como um sacerdote diante dele. Porque essa é a investidura que Cristo deu para mim e para você. Para Deus, nós somos aqueles que somos nobres na presença dele. Para Deus, nós somos os oficiais de justiça do governo, onde nós vamos apresentar para o adversário a sentença que já está escrita contra ele. Quando o oficial de justiça vem na tua porta, na minha porta, para trazer algo, pessoas que se posicionam com argumentos são difíceis. Exatamente, irmão. Exatamente. Então, depois eu vou pegar a tua frase e vou dar uma explanada. Shalom, shalom, irmã Fátima, Deus abençoe. Então, o Senhor vai falando dos oficiais de justiça da parte de Deus. Se o juiz dá uma ordem, os oficiais de justiça vêm. A ordem de despejo está chegando. Quem traz a ordem de despejo? O oficial de justiça. Então, Deus ele está pegando todos os aspectos que existem na nossa vida e ele fala, e os demais sobre a obra que iriam realizar. Deus está falando da multiplicidade do teu ser. Deus está falando, olha, em todos os aspectos do teu ser, como esposa, como filha, como mulher, como ministra da minha palavra, eu estou te chamando para restaurar aquilo que o adversário queimou, destruiu. Não vai ficar nada dentro de você que vai ficar para o adversário. Eu quero que você, shalom, shalom, irmã Daiane, eu quero que você se posicione diante de mim, para que você, na sua pessoa inteira, se manifeste e se comprometa a fazer algo diante de mim. Aí ele chegou e começou de Deus diz, ele falando para aquele povo, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Então, irmãos, olha a proposta do Espírito Santo de Deus, o Consolador.
O Deus que fala aqui, ó, que é o Deus do descanso, ele está falando, é tempo de você reconstruir os teus lugares de decidir e os teus lugares de proteção. Eu não quero mais que você ande na proteção da tua mente altiva. Por quê? Porque a nossa mente altiva, ela é desconfiada. Então, se chega alguém que quer abocanhar algo de nós, ao invés de nós pedirmos a proteção para o nosso Deus, nós levantamos o escudo da desconfiança e afastamos aquela pessoa. Nós afastamos, por quê? Porque não queremos que ninguém entre, não, mas essa pessoa, ela não me cai bem, então nós levantamos os escudos de proteção. Como temos percebido a respeito das correções que temos recebido, a respeito dos padrões de amizade que criamos lá no passado. Ah, então, mas eu tive uma amiga tão boa assim, então não vou querer que a outra entre no meu mundo, porque não vai satisfazer o meu padrão. E aí, a nossa proteção é feita por nós mesmos. A nossa decisão é feita por nós mesmos. E o Senhor está falando, filho, eu preciso tocar o teu poder de decidir, porque tudo quanto vem a mim em aroma suave tem que passar pelo sacrifício do meu Cristo. Você não pode mais se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela pode até parecer que é bem para você, mas para mim está morto. Ai, mas isso aqui é bem, olha como fez bem, olha como está bom. Mas o Senhor vai falar para mim, para você, mas está morto, porque foi feito na força e na independência de Adão. Eu não posso legitimar o que Adão faz. Veja que já falamos de Benoni, já falamos de Raquel, já falamos de Jacó, sim, na primeira ministração, mas o que Deus está falando, Deus não poderia legitimar Benoni por conta da experiência de Raquel, da experiência de estar morrendo e entregando um filho ali para Jacó, uma criança para viver, um projeto de Deus para viver, debaixo de uma maldição que ela tinha fundamentado na vida dela, porque a vida de Raquel, apesar de ter o amor do seu marido, ela não conseguiu desfrutar de nada. Porque o fundamento dela era um fundamento de competição, de comparação. Ela via o que ela não tinha e ela não conseguia enxergar o que ela tinha. Ela tinha o amor do marido. E às vezes nós estamos da mesma maneira. Nós temos o amor de Deus a nosso favor, mas não temos o amor daquilo que é o mundo e o agradar do mundo, o mundo bater palma e nos aplaudir. E aí nós vivemos na amargura de Raquel. E quando de alguma maneira vai morrer e um projeto vai nascer, ao invés de nós darmos glória a Deus e darmos um nome de destino ao projeto, por conta, o processo nos fez sofrer tanto que nós colocamos um nome de dor no projeto. Nós liberamos uma palavra de maldição, como a missionária Geni pregou esses dias. Nós liberamos uma palavra de maldição. Ela pregou e depois conversando conosco, quando ela veio para cá, ela estava falando que nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes o processo foi tão penoso que chegou a hora de nascer, ao invés de nós liberarmos palavras de bênção sobre o nascimento do projeto, nós liberamos a maldição. Isso é muito forte. Então, irmãos, aí teve que vir um pai de destino, que é Jacó, no qual o Senhor o havia transformado, e aí ele trouxe para ele, não vou permitir que o sofrimento de Raquel dê identidade a esse projeto. Vou mudar a identidade. É isso que Deus está falando para mim e para você. Porque, às vezes, a fonte do sofrimento de Raquel, ela ficou tão, às vezes não, isso é o que a Bíblia está falando, ficou tão fundamentado na vida dela que ela não sabia liberar outra palavra. Às vezes está assim com você. O Senhor já tem mudado as coisas da tua vida, já tem colocado. Paz ficou presa no abuso do pai. Daí para frente, por não se curar em Deus, não desfrutou do amor. Exatamente. Às vezes é exatamente isso que acontece conosco. Dentro dessas fontes do dragão, irmãos, dentro desse idealismo que nós criamos, seja para o idealismo para coisas boas, seja esse idealismo que não há mais saída, aquilo que foi construído como uma fortaleza na nossa memória, na nossa estrutura de raciocínio, na nossa alma. Então, o que acontece conosco? Nós vamos ficando nesse lugar de dor ou de extremo prazer, de satisfação, e aí não abrimos mão. E aí Deus vai falar para mim, eu preciso que você abra mão. Tudo que você toca está contaminado com aquilo que aconteceu na tua vida. Algo que te trouxe prazer, foi muito bom, e aquilo agora pauta a tua vida, onde você rejeita tudo aquilo que é novo e tudo aquilo que é bom. Mas algo às vezes te traumatizou tão profundamente, houve um abandono tão profundo, uma rejeição tão profunda, que Deus já mudou isso, está trazendo amor para você, e você não consegue absorver amor.
Então, essa ferida que o apóstolo Alexandre está falando a respeito de Raquel é algo muito sério. Muito sério. Porque ela trouxe um geracional para a vida de Benoni. Porque o apóstolo está falando aqui, ela transferiu a dor dela para o filho. E isso acontece, irmãos, é o que mais acontece. Isso se chama de transferência de legado, de comportamento. Raquel estava transferindo para aquela criança o seu legado de dor, o seu legado de frustração, o seu legado de trauma. Porque elas, quando foram sair da casa do pai, elas falaram para o seu esposo: nós vamos com você, Jacó, porque o nosso pai nos tratou como prostitutas. As duas esposas sabiam qual fora o tratamento que Labão dera para elas. Então, elas sabiam quem era o pai dela. E essa imagem do pai ficou maculada no coração delas. Então, a figura masculina formou ali uma base de comparação para todos os outros relacionamentos. Às vezes a pessoa sai de um casamento e entra no outro, irmãos. Primeiro que aquilo que é a ferida do coração dela procura mesmo tipo de pessoa com a qual ela se submeteu no passado. Porque tem aquele imã de atração. Porque aquilo que o adversário colocou nela libera, é como se fosse um rastreador. É como se fosse mesmo um imã para atrair aquele mesmo tipo de pessoa. Por quê? Porque ela está marcada, é como um alvo para sofrimento. É o que nós falamos, às vezes, das meninas que conhecemos um traficante, outro traficante, outro traficante, uma gravidez atrás da outra. Por quê? Porque recebeu aquilo. Porque hoje nós vemos aí a psicologia estudando e falando de narcisismo, falando de pessoas com TDAH, pessoas isso, pessoas daquilo, e um monte de coisa. Tem a parte científica? Tem. Mas tem a parte também que aquilo foi tão marcado no corpo espiritual dessa pessoa que ela libera aquele cheiro. Para aquele tipo de adversário vir e trazer exatamente uma pessoa abusadora, uma pessoa que vai trazer o mesmo tipo de característica para ela. E aí ela se abre para aquilo. E quando entra no relacionamento, ela está na prisão novamente. Nossa, mas eu achei que era diferente. Mas o estereótipo, o padrão que você estava procurando no mundo espiritual te sinalizou, está marcado. Tem uma marca de morte, de abuso, uma marca de sofrimento. E nós, quando temos esse padrão do idealismo para coisas boas, nós é que rejeitamos, nós que abortamos. Nós que falamos, isso não está bom, porque não entramos na comparação e começamos a entrar no lugar de desprezo. Não queremos aquela pessoa. Mas o Senhor está falando para nós, olha, eu estou trazendo para você uma chamada, é o teu ser integral. Eu quero todo o teu ser envolvido naquilo que eu tenho para fazer nessa temporada. E é uma temporada, estou pregando, nos renderemos ao Senhor. Porque o que Deus tem anunciado ao meu espírito, e isso, irmã, está marcado no DNA do corpo físico e espiritual e emocional da pessoa. Ela está marcada na sua as pessoas, nós somos tripartidos, então está marcado no espírito, na alma e no corpo, um DNA, uma marca. E o Senhor está falando, eu estou te chamando em espírito, alma e corpo, porque eu tenho algo novo para você. E eu quero que vocês se rendam a mim. E deixem com que a minha divindade leve embora. Que a sua comunhão comigo leve embora. Que a sua segurança em mim deixe que eu atue na tua vida e você permita que eu leve embora. Porque isso só tem te trazido morte. Veja, a temporada do outono é uma temporada severa de morte. Há um portal de morte aberto entre um mês e outro. Há uma manifestação dos demônios de morte, os espíritos de sepultura, os espíritos abismais, os espíritos que estão rastreando a tua vida e a minha vida para levar aquilo que não foi crucificado em Cristo, que já morreu, na verdade. Então ele fala, bom, se aquilo está vivo na carne, no ego, na mente, na memória, então eu posso me assenhorar e arrastar para a morte. Agora o Senhor quer trazer para a vida e a vida em abundância. Só que ele vai encontrar normalmente em nossos argumentos o orgulho, a mente exaltada por conta da fonte do dragão, da fonte do crocodilo, do Leviatã. Então o Senhor vai falar para mim e para você nessa temporada, se você gastar um tempo sério com Deus, não estou falando de tempo grande, estou falando de tempo de qualidade com Deus. Se você gastar um tempo com sobriedade, seriedade diante de Deus, ele vai fazer subir no teu coração e no meu coração o que verdadeiramente está impedindo a manifestação de uma restauração.
no seu poder de decidir e nos muros de proteção. Ele vai fazer isso, porque ele é fiel. Se ele está falando para nós, renda-se, é porque tem algo para ser rendido de nós para ele, para que ele possa manifestar glória. Ele está procurando aqueles que têm o coração totalmente dele para se fazer forte. A palavra de Deus diz isso no livro de Reis. Ele está, ou Crônicas, ele está falando a respeito da tua vida e da minha vida. Eu quero me fazer forte sobre você, mas para isso você precisa deixar cair. Ponha a aparência, traga para fora. Mostra para mim aquilo que já está morrendo dentro de você, o que está morto dentro de você. Deixa sair isso. Deixa eu arrancar essas folhas que já estão morrendo, arrancar esses frutos que já estão apodrecidos na tua árvore, mas você insiste ainda com um pouquinho de força, ficar segurando. Deixe cair. Você está no meu outono, o inverno está chegando e eu preciso de toda a tua atenção. Em mim, no rio das águas, em subir mais alto, para receber os planos e os propósitos que eu tenho para você. Não vai ser para você receber uma força para vencer o que eu estou mandando você vencer agora. Depois você vai atrasar o teu processo. Depois você vai ficar presa no teu processo e eu quero te dar a visitação do meu espírito para que você saia desses lugares. Então, irmãos, é tempo de obedecer. É tempo de parar de contender, é tempo de falar, tá bom, Deus, então o que é que o senhor quer que eu faça? Pare de argumentar. Ai, mas por que isso, por que aquilo? Eu vou ter que entregar mesmo, mas isso é muito injusto. Ai, mas eu vou ter que fazer. Vai. Jesus não olhou para a sua glória e ele confiou no direcionamento do Pai. Ah, mas Jesus é Jesus. Sim, ele tinha uma natureza. A natureza de filho de Deus. Você e eu temos a mesma natureza. Não tem desculpa para nós. Nós temos o caminhar de Cristo, temos o poder de Cristo. O problema é que não queremos nos submeter nem ao poder, nem à natureza, e nem às manifestações de Cristo. E aí nós damos desculpa. Ai, Cristo era Deus, mas ele abriu mão de ser Deus para poder ser totalmente homem, para mostrar o caminho para nós. Ele não andou na cruz do Calvário, ele não andou nessa terra manifestando Deus sem o poder do Espírito Santo de Deus. Tudo quanto o Cristo vivo fez foi debaixo da manifestação do Espírito de Deus. E nós queremos nos desculpar de que Cristo era o Cristo. Ele já deu filiação para mim e para você. Mas o quanto queremos dessa filiação? Lembra que estamos falando a respeito de Deus falar para nós, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele nos gera pelo poder da palavra. Assim como ele gerou Jesus dentro do ventre de Maria, e ele pôde dizer ali, Maria, você ficará grávida do ente santo que vai salvar toda a humanidade. E aí Maria fala, como se dará isso? Sou virgem. Tinha uma pergunta a respeito da sua própria santidade. Não posso me expor à relação sexual antes de me casar. Isso envolve a minha santidade. Anjo, como será isso? Não vou pecar. Vou. E aí o anjo fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, ele te envolverá. Pecado. E aquela moça, e ela falou, cumpra-se a tua vontade. E ela ficou grávida. Nosso problema é que nós queremos argumentar com a nossa santidade esquisita. A nossa santidade cheia de pudores. Maria tinha um argumento perfeito a respeito da sua santidade. Ela não estava baseada na incredulidade como estava o pai de João Batista, o Zacarias. Zacarias ficou mudo instantaneamente, porque ele falou assim, como será isso? Eu falei, Jesus, que raio que é isso? Porque ela perguntou como será isso, ela não ficou muda. Zacarias perguntou como será isso e ficou mudo. Por que o senhor fez diferença? E o Senhor explicou, veio ao meu socorro, porque ele é bom. Ele falou, o problema de Maria era a santidade dela, filho. Uma moça pura, moça virgem. Então, ela tinha um problema para resolver, sim, que era um problema com a sua própria santidade. Ela tinha que checar. Como vai ser isso, anjo? Vou pecar? E o anjo precisou responder para ela. Mas Zacarias tinha um problema de incredulidade, por isso ele ficou mudo. E às vezes nós, por conta da nossa uma santidade deturpada, por conta da religião, por conta da incredulidade, nós ficamos questionando Deus com perguntas tolas e por isso estamos mudos. Por isso a fonte do dragão ainda está jorrando dentro de nós, porque não entendemos o plano que Deus quer no sentido da obediência. Deus falou, eu obedeço, e depois, se ele quiser, ele vai me explicar, porque senão vai cair um ventilador na minha cabeça. Nós não temos isso. Nós não temos essa humildade, essa rendição. Olha a pertinência de cada pergunta. Como será isso e como será isso?
Cada um num lugar, cada um num aspecto, e cada um envolvendo numa resposta pontual do nosso Deus. Uma ficou grávida e o outro ficou mudo por conta de uma mesma pergunta. Então, irmãos, veja que o nosso Deus está falando, eu quero você inteira, mas deixe de perguntar tolice. Deixe de me questionar naquilo que é básico, na minha justiça, no meu caráter, no meu interesse por vocês. Pare de perguntar coisas básicas e lógicas para o meu reino, porque a sua mente não consegue acompanhar aquilo que é a bondade e a misericórdia do meu reino. Pare de se achar mais sábio, mais sábia do que eu. Eu tenho a sabedoria e eu enlouqueço a sabedoria dos sábios. Olha o que Deus fala, irmãos. Aqueles que se arrogam sábios, Deus fala, eu ponho loucura neles. E às vezes vai atender pessoas que têm um geracional de loucura e você vai na arrogância, na soberba e na sabedoria humana, a raiz está lá. Porque o espírito da loucura foi liberado para aquele que vive falando, eu sou sábio, eu sei, eu faço, o espírito de orgulho. Aí o Senhor traz confusão, permite, não é? A confusão na mente. Deus é sério nisso. Aleluia. E aí, como Deus está nos chamando, e ele falou, eu não quero mais que vocês vivam em vergonha. Olha o que esse Neemias falou. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Eu não sei você, eu fico mexida no meu espírito. Porque o nosso Deus está falando para mim e para você, você não precisa mais passar vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei havia me declarado. Diante disso, eles exclamaram. Vamos parar aqui um pouquinho. Ele deu um testemunho de que Deus era com ele. Você, dentro do teu coração, não tem ninguém aqui que não tenha um testemunho do que Deus já fez na tua vida. Eu tenho testemunho do que Deus já fez na minha vida. Eu tenho testemunho do que Deus fez e faz e vai fazer ainda na minha casa. Então, comece a declarar isso. Esses dias estávamos participando de um grupo de intercessão. E aí o irmão teve um sonho muito pesado, e ele liberou o sonho, falou comigo, e falou, irmã, me ajuda a discernir o sonho e qual é a estratégia. Sabe qual estratégia Deus deu para neutralizar a força das trevas? Foi uma das pessoas as quais já tinham recebido a visitação daqueles que estavam fazendo a obra do Senhor naquele lugar. A estratégia era, coloque um áudio falando o que Deus já fez por você nessa temporada, onde essas vidas estão aí, nesse lugar. Irmãos, começou a chegar os áudios das lideranças daquele povo. Então, começaram a chegar os áudios, cada um falando o que Deus tinha feito. Sabe por quê? Para trazer à memória aquilo que dava esperança. Para que o povo que tinha que receber aquelas pessoas naquele lugar estivessem confiantes que o mesmo Deus que agiu no passado ia agir a favor delas, para quebrar a força daquela palavra profética maldita. Você entende? Olha que estratégia sensacional. Nunca, jamais, em tempo algum, aquilo passaria na minha cabeça. Mas passou. O Espírito Santo falou, pede para o povo, pede para o meu povo falar aquilo que eu já fiz nas pessoas aí do passado. E aí foi chegando o áudio, olha, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez... As pessoas foram se animando para que tivessem fé suficiente para enfrentar as batalhas espirituais que estavam acontecendo nas regiões espirituais da maldade. Então, traga à memória aquilo que te dá esperança. O que Neemias fez, trouxe à memória. Olha, Deus falou comigo, a mão do meu rei está comigo, o Senhor está comigo. Então, ele trouxe ali pilares para os quais as pessoas se animassem e começassem a reconstrução. Então, procure aí na tua mente, conquistada em Deus, procure aí na tua mente o que Deus já fez por você. Tem um hino antigo que fala, quantas bênçãos dize as contas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Então, comece a contar as bênçãos. Se for necessário, faça um painelzinho de bênção. Ó, Deus já fez isso, já livrou minha filha daqui, já livrou a não sei o que aqui. Olha, Deus foi comigo aqui, Deus alterou isso aqui, Deus fez. Faça um painel, faça um memorial diante de Deus e fala, Senhor, te sou grato. Então, o Senhor está me mandando conquistar isso, eu vou conquistar, porque eu tenho memória de gratidão e tenho memória do teu poder. É isso que é para nós fazermos. Mas o adversário, ele vai se levantar. Vamos ver no próximo versículo, veja. E aí, olha o que
Neemias propôs para eles e ele falou: vamos, reconstruamos as nossas muralhas, né? Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas, e cheios de alma, ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa, tremenda que Deus está falando para nós. Eu tenho um bom projeto para você. Agora você vai precisar se levantar e colocar fim na fonte do dragão. Nós vamos passar sim pelas portas, eu creio nisso, vamos passar pelas portas, mas é necessário que você se posicione primeiro em Deus, com uma visão muito bem aguçada do que é que Deus está fazendo. Ah, mas o que será que Deus vai fazer nesse negócio das portas? Deus está falando para você: eu vou destruir a fonte do dragão, se você me permitir. Se você se deixar curar, como tem o nome de uma ministração de uma apóstola amada, eu me deixo curar. Se você se deixar curar, eu vou fazer as coisas que precisam ser feitas na sua vida. Eu vou abrir um caminho e você vai ter acesso a esse lugar de decisão. E você vai estabelecer cada vez mais juízo na fonte do dragão. Eu vou te dar autoridade sobre ele. E você, no meu descanso, você vai permitir que eu me levante e execute isso. Porque você vai estar em paz comigo. Você está descansado em mim. Você está sabendo o que eu estou fazendo. E você vai ficar pacificado, confiando em mim. E ainda que eu não te esclareça todo o meu plano, o que eu te der vai ser suficiente, porque você tem segurança em mim, porque você confia em mim. Esse talvez para mim, dessa temporada toda de tempos e estações, seja o meu melhor outono, no sentido de entender as melhores memórias a serem trazidas para dar esperança são as conquistas e mudanças internas. Isso. Traga aí diante do Senhor: olha, eu era irado, o Senhor trouxe um bálsamo sobre a vida, arrancou tanta ira, parece que tem um resquício aqui ainda, mas já arrancou demais, então eu vou te executar juízo. Ah, o Senhor, eu tinha uma insegurança de pregar, de falar, traga memória, aquilo que era um cativeiro terrível dentro de você, e o Senhor está estabelecendo juízo. Agora vamos para os adversários, temos ainda uns minutinhos. Vamos lá, 19. No entanto, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos. Zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Irmãos, eu fui pesquisar os nomes aqui. Então, veja bem. Sambalate quer dizer força. Tobias quer dizer Javé é bom. E Gesem quer dizer chuva. Agora veja a nacionalidade deles. O Sambalat é da nação de Moabe. O Tobias é da nação de Amon. E Gesem é da nação árabe. Cada um tem um significado espiritual para nós. Cada um tem um comando espiritual para nós. Esse Moabe e Amon foram os contratantes de um homem chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Não conseguindo, ele trouxe um conselho para a corrupção do povo de Deus, que não pôde amaldiçoar por cima, porque havia a cruz sobre a tenda de Israel, não vale encantamento, Números capítulo 22, acho que até o 25. Então, sobre a tenda de Israel não vale encantamento. Então, o que ele faz? Então, vamos corroê-los por dentro. Vamos liberar a força do pecado, para que sejam corrompidos. E o próprio Deus os destruirá, porque Deus não suporta o pecado. Olha o conselho, essa é a doutrina. Ontem falamos aqui na pregação, demônios têm doutrinas. E elas se infiltram dentro da casa do Senhor. Porque às vezes nós falamos: estou na igreja, mas tem isso dentro da igreja. Irmãos, a igreja é um lugar feito de homens. Para com essa tolice de achar que não tem pessoas com demônios, com doutrinas de demônios, pessoas com problemas sérios dentro da igreja, pessoas que são enviadas, inclusive por Satanás, para destruir a igreja, e pessoas que se converteram, mas ainda não deixaram esses costumes, como estamos aprendendo aqui. Não deixaram as doutrinas dos demônios. E é com essa que nós vamos nos deparar na igreja, e temos sim que ter paciência, porque afinal Deus está tendo paciência conosco para nos tirar dos nossos próprios vales, das nossas próprias fontes de dragões, e também dos nossos lugares de monturo, de lixo, de esterco.
Então, tenha paciência com aqueles que estão dentro da igreja. Pare de tratá-los como teus inimigos. Existem alguns que sim, que verdadeiramente serão inimigos, porque insistem em ficar com a natureza dos demônios. Mas existem aqueles que têm um coração disposto à mudança, só que está manipulado ainda. Então tenha cuidado, tenha discernimento. O Senhor fala, não é para você separar o joio do trigo, quem faz isso são os anjos. Mas esteja muito seguro daquilo que é para você executar juízo dentro do teu lugar de domínio. Execute demônios, as pessoas entreguem-as nas mãos de Deus. E se elas insistirem, a Bíblia tem um protocolo em Mateus 18 para você lidar com elas. Então, não seja precipitado, eu também não posso ser precipitado. Então, irmãos, o que acontece aqui? Nós vamos ver 3 tipos de adversário usando alguns tipos de armas espirituais contra você e contra mim, para justamente manter a fonte do dragão viva. Eles são intencionais, porque eles estão macomunados com a fonte. Entenda isso. Então, eles vão querer que você dê ou retorne, tenha uma reação de acordo com a fonte que eles querem manter na minha vida e na tua vida. Então, observe isso. Sempre que houver um ataque, que tipo de manifestação, que tipo de resposta eu vou dar a esse ataque? Porque talvez você queira vencer todos os adversários expulsando demônios, e às vezes você vai precisar mortificar a tua carne. Você e eu vamos precisar levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Não terá nada a ver com demônios. Então tenha cuidado. Então observe aqui. Esse Sambalate, ele está falando o seguinte, eu vou imprimir força contra você. Vai tirando a ingenuidade da batalha espiritual. Força. O nome de Sambalate quer dizer força. Homem forte. Ele vai se postar contra aquilo que você está procurando trazer de reconstrução. Porque eles se irritaram da gente querer fazer o bem a favor da cidade de Jerusalém. Lembra disso? Já está nos versículos anteriores. Eles não gostaram. Eles acharam estranho que alguém procurasse. Sabe por quê? Porque aquilo que está dentro de nós acha estranho a gente estar procurando libertação, procurando cura, procurando assumir a autoridade contra o nosso adversário. A natureza velha, que é a porta velha, que daqui a pouco, vamos ver aí, que dia vamos falar, que ela vai se levantar contra os seus adversários, chamado força. Quando os seus adversários, Javé é bom, com uma aparência de piedade, mas não tem poder nenhum contra a sensualidade. Essa é a manifestação de Amon. São pessoas, irmãos, que eram da mesma família de Abraão. São parentes, mas não são da fé. São adversários. São só parentes, mas não têm a fé. Ló é o pai da tribo da nação de Amon e da nação de Moab. Então, essas pessoas, esse povo se transformou em inimigo de Deus. E eles têm um comando contra nós. E o comando que eles têm contra nós é um comando de corrupção. É levar as pessoas a pecar. Eles que prepararam ali uma mulher chamada Cosbe, lá para se infiltrar na tribo do povo de Deus. E ali Eleazar se levanta para executar juízo e transpassa aquele casal pervertido, promíscuo com a sua lança. Por quê? Porque estavam tentando trazer corrupção. Baal Peor, um lugar onde o povo de Deus caiu, a ira de Deus se levantou e exterminou o povo de Deus. Essa é a manifestação das trevas. Fazer com que tenhamos ligaduras com a fonte do dragão, para que o próprio Deus tenha que executar juízo, porque ele já liberou a sua palavra. Aquele que peca faz mal à sua alma. A tua alma fica toda flechada, porque você está pecando. Porque eu estou pecando. Então, que tipo de adversário você vai enfrentar nessa batalha agora? Nessa batalha de rendição? Que tipo de adversário? Você vai enfrentar as batalhas das tentações, da corrupção, do olha. É disso que nós estamos falando. Desvie-se de Deus. Olha como isso é bom. Fique com isso ainda. Ele vai levantar as memórias daquilo que nós achamos muito bom. E o Senhor vai falar, execute, entrega, renda, dispa-se. E isso, vencer a natureza humana que é em nós. Mas o adversário está em pé, postado, posicionado. Porque se eu e você vencemos a natureza humana, acabou para ele. O que Deus está fazendo aqui no livro de Neemias é falar, olha, 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 acorda, esteja alerta, vigie, tem adversário. Vocês não estão aí
para vencer vocês mesmos, sem haver um tipo de levante contra a vida de vocês. Tem coisa se levantando. E aí, Ramon, eu já disse, não é? Ele vem com a aparência de piedade. Javé é bom, mas não tem poder para destruir a natureza do pecado. Sabe o que quer dizer isso aqui? Autocontrole. Aquele domínio próprio, não aquele que é fruto do espírito, mas aquele que você e eu usamos. Mas mantemos o leãozinho, já preguei sobre isso, o leãozinho dentro da gaiola. Mas, verdadeiramente, ele não está morto, mas ele está, entre aspas, domado. O que Deus vai falar, eu quero que você deixe de acariciar esse leão, essa natureza de dragão, para de acariciar isso. Ontem, na hora que eu estava pregando, era como se eu visse uma boneca e alguém acariciando, e cai. Aquela boneca, e aquela boneca era um espírito de morte, de infantilidade. E o Senhor vai falar para mim, para você executa juízo. Então, vem com aquela aparência. Ai, já vê, é bom. Ai, Deus é tão bom, não é? Só que é uma religiosidade, que é como Paulo fala em Colossenses capítulo 2, ou em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, tem aparência de piedade, mas nega o poder de executar aquilo que o pecado faz. Então, irmãos, olha o que Deus está trazendo para nós, está trazendo tudo revelado para nós. E o que é esse Gesem? É uma chuva de misturas. O nome dele significa chuva. E a nacionalidade dele é mistura. Então, ao invés de o adversário falar, não, vocês, ao invés do adversário, não é ao invés do adversário, deixa eu falar direito isso. Você vai sofrer uma resistência nisso, e eu vou sofrer uma resistência de uma chuva de coisas misturadas, mas o Senhor fala, discirna o santo do profano, o vil do precioso. Então, o adversário vai procurar misturar a nossa mente. Ai, mas assim você me assusta. Não, eu estou denunciando os teus adversários e nós vamos ter a estratégia para vencê-los. E as armas que eles vão usar, irmãos, fora essas que eu já falei, da corrupção e da mistura, olha as armas, essa aparência de piedade, olha as armas que eles vão usar. Essa pessoa está acariciando. Ih, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela é a boneca. Meu Deus, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor quebre a força desse adversário. Então vamos lá. As armas que eles vão usar: zombaria, porque a palavra de Deus diz assim, ó. E tendo conhecimento dos fatos, do versículo 19, zombaram de nós. Então, zombaria, desprezo e questionamento. E depois eles partem para a calúnia, porque ele fala que é isso que vocês estão tentando fazer. Para a calúnia, vocês estão querendo se rebelar contra Deus, julgando o coração. Você entende quais são os adversários? São 5, irmãos, pelo menos. Então, o Senhor está nos dando o mapa do que vamos enfrentar nessa temporada. E agora ele vai dar a arma espiritual, a sua própria bondade para nós. E aí você e eu vamos ter que usar a porta da decisão para chegarmos à fonte do dragão e falar para ela, o Senhor está me mandando executar juízo sobre você e eu, rendida aos pés do meu Deus, vou fazer isso. Porque ele me mandou fazer. Vou entregar tudo para ele e você será sentenciado pelo poder dele. Dia após dia, eu vou negar a mim mesmo. Vou tomar a minha cruz e você vai se enfraquecer cada vez mais. Porque eu já estou crucificado com Cristo. Agora vive ele, não mais eu. Amém? Vamos lá. 20. Afirmei-lhes então. Olha a resposta de Neemias. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados. Aqui, irmãos, é a chave. Irmã Geni, cadê a chave? Aqui é a chave. Deus dos céus. Porque nessa temporada o Senhor está tratando da nossa humanidade. Então não é para a nossa humanidade se levantar para executar nada. É para termos dependência profunda de Deus. Lembra quando estávamos falando da dependência? O porquê precisamos da dependência? É exatamente isso que Neemias está falando. Eu não vou ter que lutar contra vocês. O meu Deus vai fazer isso por mim. É o meu Deus, esse irmão de Eli, a chave. É o meu Deus. Eu vou me render. Eu vou me aquietar. Eu vou me despir. Eu vou deixar cair o fruto. Eu vou deixar cair a folha, porquanto já passaram e cumpriram o seu tempo. Bom ou ruim, eu vou deixar ir. Não importa mais.
Mas para isso nós vamos precisar nos humilhar diante do Senhor. E aí ele fala, com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Meu Deus, Neemias estava muito cheio de Deus aqui. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa é a tua vitória, essa é a tua chave de vitória. Nós, servos do Senhor, servos da palavra de Deus. Ah, o que é servir a Deus? É servir à palavra. O que é servir a Deus? É servir a palavra revelada, que é o Cristo vivo. É servir aquilo que Deus nos fala em obediência, em amor, em coração pronto. Aqui está falando, irmãos, então, nós, os seus servos, apenas. Então, ele entendeu que o trabalho dele era se levantar e trabalhar. Depois que Deus já tivesse dado a vitória para eles. Então, essa é a temporada perfeita do outono de Deus para nós. Porque Deus tem nos chamado a descansar, entrar no descanso. Nós temos aí até dia 20 para entrarmos nesse lugar, até dia 19. E depois você vai passar aí uma temporada grande, confirmando isso da parte de Deus, falando, Senhor, eu estou agora numa temporada onde as minhas raízes vão lá para baixo, no ribeiro das águas, para que eu me mantenha lúcido ao teu propósito para mim, para quando eu for entrar na temporada da guerra, eu saiba exatamente quem eu vou enfrentar. Você entende que Deus está antecipando o poder dos teus adversários para que você os destrua? É cumprimento cabal de Deuteronômio 33. O Deus eterno é a tua habitação. Ele já estendeu os braços eternos dele por debaixo de ti. E ele já desalojou o adversário de diante de ti. E te dá uma ordem, destrua-os. Meu Deus. Que coisa tremenda, Jesus. Então, ele está antecipando o nosso tempo. Ele já destruiu, ele está falando para mim, para você, eu já destruí. Agora, junte-se a mim no meu tempo, para que eu possa te fazer frutífero, para que eu possa te fazer abundante, para que eu possa te fazer um homem de governo e uma pessoa que é como Benjamim, que recebe porção quíntupla. Deixa eu fazer isso por você. Porque eu já estabeleci isso na cruz do Calvário, eu não vou estabelecer, eu já estabeleci na eternidade passada, desde antes da fundação do mundo, e olha que coisa coerente. Ele fala que estabeleceu a morte de Cristo antes da fundação do mundo, e aí ele vem e fala assim, eu preparei as boas obras para você antes da fundação do mundo. Meu Deus, encaixe essas duas palavras na tua vida. Então é a mesma eternidade de Cristo, é a mesma eternidade que quer te alcançar agora, para te fazer feliz, vitorioso, vencedor, não ufanado. Não estamos falando de ufanismo. Ai, já venci. Ai, menina, já venci. Fulano, já venci. E não faz nada para isso. Eu estou falando de uma vitória que está rendida aos pés do Cristo vivo. De uma vitória onde você a possui porque você ousou crer naquilo que Deus está falando para você, porque você creu que está preparado. É uma questão de posicionamento e de tomar posse. Não é uma questão de que Deus vai fazer. Ai, Deus vai fazer alguma coisa comigo. Deus vai fazer alguma coisa por mim. Nós precisamos atualizar o nosso tempo verbal, espiritual. Deus não vai fazer, ele já fez. Eu é que tomo posse, eu é que entro, eu é que vou e tomo posse, eu é que vou e arranco das mãos do adversário. Sou eu em Cristo. Mas eu vou fazer isso descansada. Eu vou fazer isso no lugar de governo, porque afinal José está governando sobre mim. Afinal, o Cristo vivo, o José de Deus está governando sobre mim. Não vou me levantar do meu trono, eu estou assentada. E não é o trono da minha mente, é o trono do meu espírito, que está diante do meu Deus. Eu estou assentada no espírito, nesse trono de glória exaltado. E meu espírito é quem vai me comandar. E se o Espírito de Deus der uma ordem ao meu espírito, a minha mente vai ser submissa. Ah, mas Deus me mandou entregar um presente para o meu marido. Eu não quero. Deus não está falando para você querer ou não. Deus está falando, enquanto você entrega o presente, eu trabalho, amontou brasas vivas na cabeça do seu marido. É difícil de entender. Veja, irmãos, Deus mandou eu dar um segundo dízimo para o meu esposo. Meu esposo me perseguindo até o último, me fazendo passar vergonha. Mas o Senhor falou para mim, eu quero tirar você dessa vergonha, então entenda que eu estou restaurando os teus muros, dê o dízimo dobrado. Dê o outro dízimo para o seu esposo. E eu dei o dízimo para o meu esposo.
minha mente não queria saber daquilo, irmãos. Por que eu vou dar dízimo, meu esposo? Ele vive me cercando. Eu quero fazer a obra lá onde Deus me chama, ele não me dá o dinheiro. E aí Deus vem e fala para eu dar o dízimo e eu obedeci. E hoje meu esposo está aqui comigo, me ajudando. E a finança, a nossa casa, está nas minhas mãos. Você entende o trabalhar de Deus? Antes não havia dinheiro da casa para que eu fizesse a obra de Deus. Agora, a provisão que o Senhor me enviou, ele, ao invés de, como sacerdote da casa, requerer o dinheiro, porque era direito e é legítimo, ele falou: não fique para você. Plantação. Plantação de coisas que você não entende. Sabe por quê? Porque a mente do Senhor, quem poderá conhecer a mente do Senhor? Quem vai aconselhar o Senhor? Então vamos, irmãos, nos colocar em comunhão com esse Deus. Vamos nos colocar por rendição ao nosso Deus. Passou o tempo e eu nem vi. Mas, em nome de Jesus, que haja uma impartição de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós entendamos que a nossa mente é orgulhosa e ela vai trabalhar contra nós. Então, pegue aí esses adversários, já comece a olhar na tua vida. Já comece a falar para Deus: Deus, eu não quero mistura. Me amalgama a ti. Me traz abraçado contigo, porque é na unidade com Deus que nós vamos vencer isso, irmãos. Não é você sozinho. Deus não está contando com você nem com a sua inteligência, nem com a sua força. Ele está contando somente que você faça como Neemias fez. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados. Essa comunhão com Ele é que vai dar vitória para nós. Amém? Deus abençoe e guarde. Já passei muito do horário. Shalom, shalom, irmã Égida, Descartes, pastora Sônia, minha amada Vanessinha. Deus abençoe cada um de nós, Mara de Verne, todo mundo aí, Anelisa. Deus abençoe e guarde. Bora